Olá pessoal, eu sou o Ricardo Moraes, coordenador comercial aqui da Sevilha Contabilidade. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o endereço da sua empresa. Muitas pessoas nos procuram perguntando se a empresa pode ser aberta no endereço residencial. Quando é uma empresa que tem atividade de comércio, mas vai atuar no formato e-commerce, existe um relaxamento em relação à legislação por conta disso. Porém, tem algumas situações que o fisco olha e outras que você tem que olhar. Então, o que você tem que dar uma olhada quando o assunto é esse, né? Quando você vai abrir uma empresa de comércio no endereço residencial. Você mora em condomínio e ele permite? Existem alguns condomínios que não permitem a abertura de empresa. Então, nós até conseguimos executar o processo do lado de cá, então a empresa vai ser aberta, só que chegam algumas correspondências em nome da empresa, por exemplo. E aí o síndico pode ver, é um exemplo que eu dou porque realmente aconteceu. O síndico pode ver e autuar e multar porque você abriu uma empresa em um endereço residencial, em um condomínio residencial. Então é um ponto que tem que ser olhado com carinho. Você vai ter estoque? A sua residência comporta esse estoque? Você vai receber mercadorias? Você vai receber clientes, ainda que não seja em um formato de porta aberta, mas você vai receber clientes no endereço. Então, são pontos de atenção que podem trazer prejuízos em relação ao condomínio. Tá? O fisco também olha essas questões, algumas questões que eu citei agora. Então, essa questão do estoque, por exemplo. Você vai ter estoque? Eu vou, mas eu vou trabalhar com um armazém em geral. Ele vai ficar estocado em armazém de terceiro. Se tudo isso for amarrado com um contrato de prestação de serviços da sua empresa com o armazém, não tem problema. Tá? Então, quando a empresa tem atividade de comércio, fica um pouco mais complexo abrir no endereço residencial. Em algumas situações é sim permitido, mas tem alguns pontos de atenção que tem que ser muito bem observados. É para isso que nós estamos aqui, para auxiliar em relação a esses pontos, para entender exatamente como que vai ser a operação da sua empresa e poder te ajudar, te auxiliar, né, com o formato de abertura de empresa consultivo. Quando duas empresas de comércio não podem ocupar o mesmo endereço, tá? Isso é uma restrição da Secretaria da Fazenda, então duas empresas que têm atividade de comércio não podem ocupar o mesmo endereço, tá? No caso de prestadoras de serviço, não tem problema. Então, duas ou mais prestadoras de serviço podem ocupar o mesmo endereço, não tem problema, seja ele residencial, comercial, não tem problema. Mas também tem essa questão do condomínio. Então, o que eu falei sobre a empresa de comércio, com atividade de comércio, serve para a empresa com atividade de serviços. O condomínio permite a abertura da empresa? Ele não permite, mas tudo bem, eles não vão te multar por conta disso, porque, de novo, o processo de abertura ele vai ser executado. Então, se você não consulta o condomínio, a gente vai abrir a empresa, não tem problema nenhum. Só que lá na frente pode te trazer problemas. Então, é um ponto que tem que ser observado. Tá? Em alguns municípios, o processo de viabilidade é automático. O que é a viabilidade? A prefeitura analisa se o endereço sugerido, se o endereço indicado, comporta a atividade da empresa. Tá? Então, em alguns municípios isso é feito de forma automática, em outros municípios você vai precisar apresentar algum tipo de documentação. Então, se for uma indústria, por exemplo, eles vão pedir a alvará da CETESB, a alvará do Corpo de Bombeiros, enfim, eles vão pedir alguns documentos relacionados ao imóvel para garantir a segurança das operações da empresa. Entendeu? Então, essa questão do endereço, ainda que não seja bicho de sete cabeças, é um assunto que requer muita atenção e muita conversa, principalmente entre empresário e contador, para definir qual que é o melhor formato, entendeu? Para, de repente, você não alugar um imóvel, para você não locar um imóvel e ele não comportar a atividade da empresa. Então, em alguns casos, a gente já pede a viabilidade, enfim, aí tem uma série de variáveis que a gente trata melhor aí no dia a dia, cada caso de forma isolada, mas é um ponto de atenção, um dos pontos que precisam de mais atenção aí no processo de abertura de empresa é justamente a questão do endereço, a definição do endereço da empresa, tá bom? Muito obrigado, pessoal!